Número 8. O espírito de James. Em 2013, um homem chamado William Sloan começou a registrar uma série de acontecimentos estranhos dentro de casa. Tudo começou depois que ele decidiu usar um tabuleiro Ouija, não por diversão, mas para tentar se comunicar com algo que, segundo ele, já vinha assombrando o lugar havia semanas. Durante uma das sessões, William diz ter feito contato com uma entidade que se identificou como James. A partir desse momento, os eventos começaram a se intensificar. Certa noite, enquanto filmava a sala de estar, William pede a James se manifestar. Segundos depois, uma cadeira começa a balançar sozinha, de forma lenta e constante. Just rock it a little bit. Just a little bit. I know you can do it. Come on. Um mês depois, William volta a gravar, dessa vez completamente sozinho em casa. Ele está sentado no sofá com o cachorro ao lado quando algo chama sua atenção. Okay, a few minutes ago, I was sitting on the couch over there, and I was just watching TV and on Facebook as usual, and I don't know where Baxter is, right there. Baxter was sitting next to me on the couch, and Hazel, this girl, was way back here in the hall. Okay? And all of a sudden, these vertical blinds they rattled by themselves. Like somebody just walked into them. William diz que as persianas verticais da sala começam a se mover por conta própria, como se alguém tivesse passado por elas. Mesmo assim, pede para que James mexa as persianas novamente. E é exatamente o que acontece. They're shaking a little bit now, but it's because of the heating vent. It's adjacent, and they always sway a little bit. Or Baxter, he hangs out and he moves them. But we're going to try to get it to happen again. James, if you're here, move those blinds again, because that was really good. And I didn't get it on tape when it happened the first time. I don't know. I think that was the vent. It wasn't like what it did before. Holy. As persianas tremem, mas dessa vez não como antes. É um movimento seco, forte, quase como se algo tivesse esbarrado nelas. William fica assustado e por alguns segundos o vídeo fica tremido. Quando se aproxima para conferir, não há ninguém, nenhum fio de ar, nenhuma explicação. Desde então, ele afirma que James continuou se manifestando, com sons, batidas e objetos se movendo à noite. Mas até hoje, ninguém sabe o que realmente foi registrado. Seria apenas coincidência? Ou James realmente existe? A resposta talvez continue presa dentro daquela casa. Número 7. O espelho. O vídeo que você vai ver foi gravado por uma senhora que vive sozinha, ou pelo menos é o que ela pensava. Ela mora apenas com o cachorro e 2 gatos, mas jura que há algo mais naquela casa, algo que não a deixa em paz. В зеркале было отражение чего-то не очень непонятного. На видео, e я вам всем докажу. Paulina, como ela se chama, conta que há algum tempo vem vendo uma presença em seu quarto, sempre no mesmo ponto, perto do espelho. A família nunca acreditou. Diziam que era coisa da idade, imaginação. Mas depois da filmagem que ela fez, ninguém mais teve tanta certeza assim. Уходи отсюда.
Я тебя не боюсь. Уходи отсюда. Уходи из моего дома. Уходи. Я тебя не боюсь. Уходи отсюда. Уходи отсюда. Я тебя не боюсь. Уходи. Уходи, я сказала. Уходи отсюда. Уходи. Я тебя не боюсь. Durante a gravação, uma silhueta aparece próxima ao espelho, exatamente no local onde ela dizia ver aquilo. Quando Paulina se vira e percebe que a figura sumiu, algo ainda mais estranho acontece. Um pequeno enfeite pendurado sob uma luminária começa a se mover, não balançando com o vento, mas se erguendo em um movimento antinatural, impossível de ser causado por uma corrente de ar. Seja lá o que for, é o tipo de coisa que faz o coração gelar. Mais tarde, naquela mesma noite, ela decide gravar de novo. Dessa vez, porque viu o que parecia ser a mesma figura dentro da lareira. E o que a câmera registra é de arrepiar. Uma forma humana, como uma cabeça pálida, surge entre as sombras e parece se mover no exato momento em que ela se aproxima, como se soubesse que estava sendo observada. Mas quando Paulina volta ao local segundos depois, a lareira está completamente vazia. Sobrenatural ou não, as imagens são assustadoras. Seis. A Casa Amaldiçoada. O canal Fourth Wall, conhecido por investigar lugares assombrados, recebeu um pedido estranho. O dono de uma casa pediu ajuda, dizendo acreditar que o lugar onde morava estava amaldiçoado. E ele tinha motivo para pensar isso. Anos antes, uma família viveu ali, e segundo os moradores da região, algo terrível aconteceu dentro daquelas paredes. Dizem que 3 dos 4 moradores morreram em circunstâncias misteriosas. O único sobrevivente foi o filho de 10 anos. Reza a lenda que os pais o trancaram na garagem para protegê-lo do que quer que estivesse dentro da casa. Isso aconteceu há 20 anos. Mais recentemente, um entusiasta do paranormal decidiu investigar o local por conta própria, tentando descobrir se a história era mesmo real. Ele posicionou uma câmera fixa no cômodo onde a família foi encontrada, e o que ela gravou é simplesmente assustador. Primeiro, um barulho forte ecoa, como se alguém estivesse esmurrando a porta da garagem. Mas o pior vem depois. Se você olhar com atenção, vai notar uma figura parada no vão da porta, observando em silêncio. Aquele tipo de presença que parece esperar alguma coisa. Apavorado, o investigador abandona o local imediatamente. E é aí que o atual proprietário, tomado pelo medo, decide chamar o Fourth Wall para investigar. Eles enviam um cinegrafista para passar a noite na casa, e como era de se esperar, nada sai como planejado. Durante as gravações,
uma voz feminina é captada, baixa, indecifrável. O cinegrafista olha ao redor e percebe que está completamente sozinho. Desesperado, ele coloca câmeras de visão noturna dentro e fora da garagem, o mesmo local onde o menino havia sido encontrado 2 décadas antes. Depois de instalar o equipamento, ele vai embora. E o que as câmeras registram quando a casa fica vazia é de arrepiar. As portas da garagem começam a tremer violentamente, como se alguém tentasse sair de dentro. E por um pequeno espaço na parte inferior, uma figura pálida parece se mover lentamente em direção ao cômodo onde a família morreu. De fora, a outra câmera registra o mesmo tremor nas portas. Mas dessa vez, não há ninguém visível, nenhuma explicação. Seria o mesmo espírito que tirou a vida da família 20 anos atrás, e os pais realmente trancaram o filho ali dentro para salvá-lo de alguma coisa? No fim, só resta uma certeza: há lugares que simplesmente não querem ser revisitados. 5. A casa inundada. O investigador paranormal japonês Takeuchi, do canal Takeuchi Câmera, decidiu explorar uma casa abandonada que anos atrás foi completamente tomada por uma enchente. Ninguém sabe o que aconteceu com os antigos moradores, nem porque o lugar foi deixado para trás daquele jeito. Ao entrar, Takeuchi nota o silêncio pesado. O chão ainda carrega marcas da água e o ar parece parado. Ele observa que não há escadas que levem ao sótão, então improvisa uma escada de alumínio e começa a subir. E o que ele grava a seguir é de arrepiar. A câmera capta 2 pés pálidos, pequenos, como os de uma criança, parados no piso do sótão. Mas quando ele levanta a cabeça, não há nada ali. Nenhum corpo, nenhuma sombra. Apenas o vazio. Takeuchi volta a filmar o mesmo ponto e os pés desapareceram. Logo em seguida, a lanterna apaga completamente. この屋根裏部屋にね、なんて言うんですか。あ、え？は？ちょっと待って。は？ちょっと待って。ライト消えた。え？これ始まってる？難しい。ライト消えてる。なんで？ライト。あ、ついた。何やったん今の。どういうこと？また消えた。は？マジ？ちょ、待って。ちょっと待って。ちょっとオンにもう一回試してみようか。
マジ？ちょっともう一回オンにして。全然あかんわ。ちょっと帰ろう。 No breu total, só se ouve a respiração tensa dele, e por um breve instante, quando a luz volta a piscar, os mesmos pés brancos aparecem de novo, se movendo rápido, como se estivessem fugindo do alcance da câmera. Ele só percebe o que realmente capturou horas depois ao revisar o material em casa. Seriam os espíritos das crianças que moravam ali, ou há algo mais sinistro escondido naquele sótão? A verdade é que, no Japão, muitas casas antigas são abandonadas após tragédias, mas poucas guardam imagens tão perturbadoras quanto as que Takeuchi registrou. 4. O Cemitério do Ritual. O investigador Frank do canal Franco TV viajou até o Peru para explorar um cemitério conhecido por suas histórias assustadoras, um lugar esquecido, isolado e, segundo os moradores, tomado por uma energia pesada. Era noite, o céu encoberto e o vento mal passava entre as lápides antigas. Frank caminhava sozinho, gravando tudo, mas logo percebeu que não estava completamente só. They're visiting someone or what? I can barely see with this. I'm gonna have to get a little bit closer. Right now I'm hiding behind a tomb area. The location where I was just at is further, way up there. I'm not sure if you guys could see it, but it's just way up there. It's not, but I'm not seeing any signs of movement. They're still there in the dark. I'm just kind of waiting here. Wait, I got movement over there. Look, they're leaving. 1, 2, 3, 4. Entre os túmulos, ele avista um grupo de pessoas com lanternas e algo estranho no ar. O som de vozes baixas, cânticos e movimentos lentos. Eles pareciam realizar um ritual, bem no meio do cemitério. Alguns minutos depois, o grupo vai embora, mas o que fica no chão o deixa sem fôlego. Ao se aproximar, ele encontra restos de velas queimadas, uma espécie de boneco envolto em tecido escuro e pequenos símbolos riscados no solo. Algo que lembra magia negra, e é nesse momento que ele começa a ouvir risadas, distantes, fracas, vindo de algum ponto entre as sepulturas. Olá? 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 Holy, I literally saw something peeking out at me right over here. Então algo se move atrás de um mausoléu. Frank vira a câmera rapidamente e jura ter visto um rosto espiando por um segundo. Mas quando corre até o local, não há ninguém. Desnorteado, Frank decide encerrar a gravação. Mais tarde, ele comenta que acredita ter sido observado o tempo todo. Mas por quem? Ou pelo quê? Ninguém sabe. Teriam aquelas figuras do ritual deixado algo ali? Ou o cemitério já era amaldiçoado antes mesmo deles chegarem? Mais uma vez, só você pode decidir. Número 3. As crianças de Vicksburg. O investigador paranormal Ian, do canal Midwest Ghost Hunter,
decidiu visitar um dos lugares mais temidos do estado de Minnesota, o antigo cemitério de Vicksburg, um lugar escondido no meio da floresta, tomado pelo mato e pelo silêncio. No século XIX, ali existia uma pequena cidade, mas tudo desapareceu, restando apenas as lápides esquecidas e histórias de quem jura ter ouvido vozes ecoando à noite. Os moradores locais costumam avisar para não ir até lá depois do pôr do sol, mas Ian foi e descobriu o motivo desse aviso. All right. Entering the cemetery. All right, I'm coming over to visit. I hope you don't mind. Oh my gosh. This whole grave is in shambles. I'm sorry that your tombstone has been destroyed. What happened? Is it vandalized? Whoa. Okay, I just heard you. A câmera treme enquanto ele atravessa o mato alto e encontra uma sepultura completamente destruída, a pedra partida, o chão afundado. Com respeito, ele pergunta se a lápide foi vandalizada. E é então que um sussurro fraco, quase inaudível, responde. Foi. Ian congela. Ele sabe que está sozinho, mas a voz é clara o bastante para gelar o sangue. Aos poucos, ele percebe que a resposta parece vir daquela sepultura quebrada. Ele tenta continuar o contato. If you're still here, could you tell me your name? Because unfortunately there's really no way for me to tell. I really don't want to dig around your grave shambles, because I don't want to damage it any further. You don't have to be shy, ma'am. As I said, I'm just here to visit. I'm here with nothing but respect. I'm getting eaten up by mosquitoes right now, but that's okay. It's worth it. If I could just hear your voice one more time. Whoa. Thank you. Oh my gosh. I heard that. I heard you once again. Whoa, you just drained my battery too. O ar fica mais pesado e ele comenta que os mosquitos o estão devorando, mas que vale a pena. De repente, outro sussurro corta o ar, dizendo que é solitário ali. A voz soa triste, feminina, quase como a de uma criança. Logo em seguida, Ian percebe que a bateria da câmera está drenando rapidamente. Algo comum em casos de suposta atividade sobrenatural. Ele segue mais fundo no cemitério, e é aí que algo ainda mais estranho acontece. Oh, whoa, whoa! What the hell was that? Suddenly, the fence begins rattling by itself without reason. Oh, whoa, whoa! Oh, whoa, whoa! That sounded like the fence. Did you just rattle this fence? What's your name? Here, I could try to read your grave. What does that say? Nanny? Is your name Nanny? Whoa. Okay. I take that as a yes. Thank you. Is there anybody else that's buried here? Whoa, I just heard your voice. Could you say it once more? Dude, oh my god, I just heard you again! I just received an intelligent response from what sounds like a ghostly little girl, and now realize that there actually may be two spirits haunting this gravesite. Nanny Bickle, who passed away at the age of 5, and Ida Bickle, who passed away at age 7. A partir daí, o clima muda, e o som de um leve tilintar metálico começa ao lado dele. A cerca de ferro que cerca duas pequenas tumbas começa a tremer sozinha. Ian se aproxima
e lê os nomes nas lápides. Nanny Bickle, 5 anos. Ida Bickle, 7. O ar fica mais pesado. A bateria da câmera começa a cair rapidamente. E quando ele tira uma foto para registrar o momento, 2 figuras aparecem na imagem. Could you smile? All right, I'm gonna count to 3, okay? And I want you to pose for this photo. 1, 2, 3. If you look at this photo closely, there appears to be 2 misty little girls staring into the camera from the gravesite. They both appear to be in their adolescence, have long hair, and dark beady eyes. In the photo taken afterwards, they are completely gone. Na foto, é possível ver 2 meninas translúcidas, sentadas diante das próprias lápides. Os rostos são pálidos, os olhos escuros, e na foto seguinte, tirada segundos depois, elas já não estão mais lá. Ian acredita que as vozes e aparições são das irmãs Bickle, que morreram há mais de um século. E se tudo isso for real, talvez aquele pequeno cemitério não esteja tão vazio quanto parece. 2. A mina abandonada. O explorador Andrew Smith costuma registrar suas aventuras em cavernas e túneis isolados no deserto do Arizona. Mas em uma de suas expedições, ele encontrou algo que não deveria estar lá. Enquanto caminhava por uma antiga mina abandonada, Andrew decidiu entrar com a câmera ligada, apenas com a luz fraca da lanterna cortando a escuridão. No início, tudo parece normal, pedras, corredores estreitos e o eco dos próprios passos. Mas alguns metros adiante, algo muda. Um grito distante rompe o silêncio, reverberando pelas paredes como se viesse das profundezas da terra. Logo em seguida, passos, rápidos, correndo, mas não há ninguém ali. Mesmo com o medo evidente na voz, Andrew continua avançando. A cada curva o som fica mais próximo e mais estranho. São como sussurros, várias vozes falando ao mesmo tempo, se misturando no ar pesado da mina. Ele tenta encontrar a origem do som, gritando, mas não há resposta. Quando o eco da própria voz desaparece, resta apenas aquele murmúrio, baixo, insistente, vindo de todos os lados. Andrew revisa as imagens mais tarde e percebe que os sons ficaram registrados de forma clara, mas o vídeo não mostra absolutamente ninguém, nenhum sinal de vida. O mais perturbador é que a origem da mina é desconhecida. Ninguém sabe quem a construiu, nem por que foi abandonada, e talvez existam motivos para ela ter sido deixada daquele jeito. Seja como for, Andrew garante, nunca mais entrou em uma mina sozinho. A despedida de Scott. Em setembro, a estudante de veterinária Mary Carmen Flores, da cidade de Arequipa, no Peru, adotou um labrador caramelo cheio de energia. Ela o chamou de Scott. Os dois se tornaram inseparáveis. Ela o levava para todos os lugares e, nas redes sociais, publicava vídeos mostrando o carinho entre os dois. Mas essa história, infelizmente, teria um fim trágico.
Poucos meses depois, Scott foi encontrado morto dentro da casa. Mary Carmen ficou devastada e desconfiada. O cachorro era jovem e saudável, então ela acreditava que alguém pudesse ter o envenenado. Em busca de respostas, decidiu revisar as imagens das câmeras de segurança, mas o que encontrou foi algo que a deixou sem palavras. O vídeo mostra Mary Carmen no portão, recebendo alguns familiares. Scott aparece correndo em direção a ela, abanando o rabo, feliz como sempre. Tudo normal, até perceber um detalhe impossível. Aquela gravação foi feita depois da morte de Scott. Mary Carmen começa a chorar. Ela acredita que o cachorro voltou apenas para se despedir, um último adeus antes de partir de vez. O vídeo rapidamente se espalhou nas redes, com milhares de pessoas comentando que já viveram algo parecido. Muitos dizem que animais de estimação têm laços tão profundos com seus donos que mesmo depois da morte ainda encontram um jeito de voltar, nem que seja por um instante. Mary Carmen nunca descobriu o que realmente matou Scott, mas guarda aquele vídeo como prova de que, talvez, o amor seja a única coisa que nem a morte consegue apagar. Tudo que você viu aqui pode ser coincidência, truque de luz, ou talvez apenas fragmentos de algo que a gente ainda não sabe explicar. Mas uma coisa é certa: quem grava esse tipo de coisa nunca mais volta a dormir do mesmo jeito. E você teria coragem de gravar se achasse que algo te observa no escuro? Se gostou do vídeo, se inscreva no Visões do Medo e ative o sininho. Até o próximo vídeo.